coisa. Ah, mas não se preocupe não que eu tenho... A gente tem que trabalhar com... Eu sou bom na tesoura lá pra ajeitar isso aqui. Não se preocupe não. Aí dá pra gente puxar o som pra um lado, pro outro. Você não tá gravando não? Agora já tá. Hein? Já tá. Já está gravando? Tá gravando. Não se preocupe não que eu tomei a tesoura. É bom dar tesoura, né? Uhum. Sim. Então, do Recife eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu convivi com um bocado de gente que depois terminou nós nos encontrando por aqui. Quando fomos filmar Menino de Engenho, eles já sabiam que podiam contar conosco e o Walter Lima já tinha informado. Glauber também. Mais ou menos espera, chega lá em João Pessoa, Walter, a Nessi, que era irmã do Glauber Rocha, e depois eu terminei sendo o cupido no casamento deles dois. É, interessante. E o Rodolfo Arena, Geraldo Del Rey, Antônio Pitanga, todos eles noviços em tudo, né? Que coisa. Todos eles noviços, né? Eu sei que começamos a preparar eu servi de base de informação para os costumes, né? Então, eles aqui chegando, eu comecei a dar as informações sobre como é que nós devíamos proceder, quais as pessoas que devíamos visitar, quais as pessoas que eram mais sensíveis a isso, né? E nós já fazíamos um teatrinho lá, Teatro Santa Rosa, né? Teatro Santa Rosa. Teatro Santa Rosa. Ali é onde nós nos encontrávamos e tudo mais. Então, eu sugeri que fizéssemos uma visita ao Pedro Gundinho, nosso governador da época, um dos maiores governadores que nós tivemos, um homem de profunda sensibilidade, um poeta, um escritor. Então, esse pessoal fez fez essa visita. Nós fizemos essa visita a ele. E eu tinha uma certa intimidade com Pedro Gundinho, porque Pedro Gundinho era uma pessoa muito aberta e muito chegada à juventude, sabe? E muito propenso a apoiar as movimentações culturais que aconteciam no Sul, inclusive teatro. Ele não era muito do espetáculo, não. Ele era ajudar a fazer. Não era muito do espetáculo. Não, ele não era muito do espetáculo, não. Ele era muito reservado e ele ajudava a fazer, né? Nós fizemos, ele inclusive ajudou a fazer o terceiro Encontro Nacional de Crítica Literária, né? E nessa época eu era presidente quer dizer, nessa época era presidente do Instituto Paraibano de Literária, né?
paraibano. De crítica literária. Afinal de contas, era a vida dos homens de cultura que faziam naquela época, com Virginia Gamimelo, não, Zé Américo não, Zé Américo não. Zé Américo? Não. Zé Américo vivia ainda no eu dele, né? Embora que ele, por Porta de Travessa, ele era um excelente... eu digo que era excelente porque eu tive a oportunidade de contar umas histórias. Isto é, fazer ele ouvir umas histórias de um contador de história aqui do Cariri, que eu tinha gravado, que era uma das minhas pesquisas. Aí, então, em determinado momento, o tal do contador de história, que era ali da Fazenda do Espírito Santo Solidário, ele contando a história de um casa mal assombrada, né? E que a casa velha que estava lá era mal assombrada e tudo mais. Aí ele chegou, aí eu vi lá longe. Então ele na voz deu o sentido de distâncias e Américo ficou tocado, sabe? Maravilha. A primeira vez que eu vi alguém, vi Américo se manifestar de forma assim tão contente, tão efusiva, né? E com aquilo eu me senti realizado, porque eu consegui tocar alguém que tem uma sensibilidade, pelo menos aparente, não muito revelada, né? Certo. Ele vestia aquela roupagem de monge tibetano, coberto pelo silêncio e de ouvidos atentos, olhos e ouvidos atentos, né? Eu fui lá muitas vezes com Gonzaga Rodrigues, que é outra personalidade da minha vida, é outra... Foi muito presente o Gonzaga. Na minha vida, Gonzaga Rodrigues foi presente durante toda a minha vida. Desde o Pio XI em Campina Grande, a João Pessoa, em todos os momentos em que eu tive e me senti feliz, ele lá estava. E assim, ele perguntava, o que vai ser o quê? Eu digo, eu vou ser arqueólogo. Ele talvez não tivesse entendido bem nessa época, quando era menino. Eu digo, e tu? Tratando na segunda pessoa, que nós fazíamos isso muito, né? Que era uma das coisas de Celso Maris, né? Celso Maris. Ele disse, eu vou ser jornalista. Nem eu fui arqueólogo, nem ele foi jornalista, né? Nem eu nunca me imaginei numa academia de cinema, ocupando a terceira cadeira dessa casa, com Vladimir, com Lindo Duarte. Quer dizer, eu já sou... o pessoal está na compasso de espera, né? Lindo Duarte já morreu, Vladimir está vivo e agora eu já estou na terceira, né? Tem calma. Ter calma para não morrer. A turma está sabendo, né? Então eu tenho nessa figura Zé Leal. Zé Leal uma grande... um depoimento que eu dou sobre... Eu fui quem fiz a apresentação do livro dele lá no Instituto Histórico, da Travessia. E Zé Leal é um decodificador da cronologia histórica da Paraíba, de boa qualidade, de excelente qualidade. E como historiador, Horácio de Almeida, que eu conheci de perto, né? E tive a oportunidade de falando uma vez lá no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, ele estava presente. Nós tínhamos vindo de um congresso em Petrópolis, Congresso de Museologia. E eu vi aquela cabeleira branca e eu reconheci nele, né, o nosso Horácio. Chamei a atenção da população, como aqui o pessoal de Itaperuati, uma aglomerada de gente, a população, da população presente, só isso.
para a minha graça e satisfação, eu estou sendo ouvido pelo maior historiador que a Paraíba tem, que de fato, ele, em matéria de indigenismo nosso, foi o melhor. Em matéria de história bem contada, sem rodeio, ele foi o melhor. E nós temos a figura que eu não esqueço jamais do Deusdedito Leitão. Deusdedito, autodidata, um dos mais profundos conhecedores da história dos sertões, das instituições. Você vê pelas obras de Deusdedito o quanto ele deu de contribuição, né? Ele era um decodificador das coisas, sabe? Primeiro ele tinha um emprego que propiciava isso. Ele trabalhava na Secretaria da Fazenda como secretário do secretário. E enquanto as coisas aconteciam lá dentro, ele tinha que ficar sentado à mesa, fazendo alguma coisa que, no caso, seria estudar, ler, reler, escrever. E ele era muito de anotar dados. Eu recebi muita contribuição dele dos cadernos dele. Ele me deu um pedaço de caderno sobre Taperoá, que eu tirei muita coisa dele. Quem tirava dos jornais da época, não sabe? Ficava, tinha um acesso, era lá do Instituto Histórico, né? Foi o grande companheiro lá do Instituto Histórico. Propôs, inclusive, a minha inclusão lá. Eu não quis porque disse a ele que não tinha competência para aquilo. Aí eu chego e disse, porque eu ajudava muito, eu tinha uma serraria e ajudava, eu restaurei o prédio do Instituto, da coberta, que estava estragando livros e tudo mais. E nessa época era Clóvis Lima, o presidente, e sentiu que eu era possuído por aquilo, por amor mesmo, sabe? Então, naturalmente ele achou que eu merecia isso, achou... o pessoal que estava lá. Não tem como. E eu então me recusei porque eu disse que quando fosse tempo eu chegaria lá. Quando eu achasse que fosse suficientemente capaz de me sentar lá, nenhuma daquelas cadeiras, eu estaria lá. Mas ser homem, eu nunca tive vocação para ser intelectual. Nunca teve, não. Nunca. Nem nunca foi meu desejo ser acadêmico. Nem tão pouco chegar perto das academias, não sabe? Do meio acadêmico, né? Então eu achei que a vida para mim era muito curta. E como eu era desejoso de era um especulador natural. Eu sempre fui isso. Eu nunca fui inteligente, eu nunca fui brilhante, eu nunca fui estudioso, eu nunca fui doutor, eu nunca fui nada. E descobri que no nada estava tudo. Então não seria nas academias de direito, disso, daquilo outro, que eu iria encontrar o que eu desejava. Aquilo estava, o conhecimento que eu queria estava no povo. Certo. Aí então eu me enchi de vontade e de coragem de me encontrar com ele, com o povo, para saber o que é que ele pensava, o que é que ele queria, que tipo de sonho ele tinha, a linguagem que ele usava, os medos que ele era possuído, entende? E por aí começou a minha perdição.
eu me adentrei no autodidatismo. Quer dizer, isso aconteceu muito cedo, viu? Eu sei. Aconteceu eu e Gonzaga Rodrigues em Campina Grande, e a gente, que garoto de 12 anos, 13 anos, 14 anos, entendeu como é? Uhum. Então, diz que o Brasil, que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil, não dava, né? Não colava. Não colava, né? Então, eu queria saber onde é que estava a história realmente, né? Então, eu sabia que a história estaria no povo. Fiz isso, né? Me transformei no autodidata. Quer dizer, não me transformei, eu era um autodidata. Ainda é. É, eu ainda sou. Então, eu comecei a procurar o povo. E comecei a procurar o que o povo sabia das coisas que eu não sabia. Agora fui, de certa forma, muito inteligente em saber. Talvez seja essa uma das referências que o pessoal me confunde com alguma genialidade ou qualquer coisa. Confundo, né? É porque eu sei, eu sou competente para encontrar a pessoa certa para perguntar aquilo que eu não sei. Pergunta certa também. Pergunta certa. A resposta é certa. Eu estava à procura dessa resposta. Que uns davam e eu comparava com a dos outros. Desse jeito, começou a fazer na minha mente que é uma espécie de calçada, de uma série de mosaicos de informação que eu fui juntando e fui formando um conceito sobre as coisas, né? Eu nunca me dei a liberdade de ler livro de nenhuma pessoa, sabe? Eu só lia livro que me trouxesse uma informação sobre aquilo que eu queria saber. Eu ia em cima da coisa certa. Às vezes pegava o capítulo tal e desprezava os outros, para não pegar o hábito de escrever, o estilo dele. Eu não andava à procura de estilo de escritor, porque eu não queria ser escritor. Eu queria saber a verdade. Eu queria saber o que o povo sabe que sabia. Então, eu fui fazer a chamada arqueologia comportamental do povo. Eu tenho a impressão que não estou me ufanando nisso, não é porque até agora não apareceu ninguém que fizesse isso dessa maneira, que eu fiz naquela época, né? Agora já tem. Estou começando. Agora está começando. E então eu tenho Deixa eu botar também o fake.